Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto que é bem conhecido da igreja, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Todos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã pelo privilégio que temos, ó Senhor, de estarmos juntos, te adorando, te bendizendo, neste culto, Pai querido, tão tremendo, Pai, que desde o início deste culto a gente tem sido agraciado por Tua presença, onde as lágrimas já rolaram sobre os nossos olhos, a alegria já subiu ao nosso coração, Pai querido, e temos aqui o privilégio de poder estar juntos, adorando ao Senhor. Hoje é um culto de ceia, momento este que nós celebramos, ó Pai querido, a sua morte, ressurreição, para dar vitória à sua igreja. Nós celebramos nesta manhã, Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Tua bênção neste momento, momento que nós ouviremos a Tua palavra. Fala conosco, Pai, instrua-nos, ó Deus, de modo que o Teu nome seja glorificado e bendito. Pai querido, esta oração que fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Podem se assentar. Saudar também os irmãos, que hoje nós estamos ao vivo aqui no Instagram da igreja, né? Que Deus abençoe a todos que nos acompanham. Deus possa falar ao coração de vocês, assim como também tem falado aos nossos corações. Meus irmãos, eu fiz questão hoje de ler um dos livros históricos da Bíblia, segundo Reis, e aqui está inserida uma das mais lindas histórias da Bíblia Sagrada. História esta que a gente vai ver o personagem aqui em destaque, chamado por Naamã. A Bíblia fala que ele era comandante do exército do rei da Síria. Olha aqui o que a Bíblia fala dele. Era grande homem diante do seu Senhor, portanto, daquele que o liderava, e de muito conceito. Mas a Bíblia também fala que por intermédio dele quem? Naamã, o Senhor, aqui o Senhor com letra maiúscula, fazendo referência ao Deus de Israel, deu vitória à Síria por intermédio de Naamã. A gente vê quanto Deus é poderoso a ponto de que, se necessário for, usa até um exército opositor para conduzir em triunfo o seu povo. Isso é coisa linda demais. Mas algo me chama a atenção dentro dessa história, porque a gente vai ver uma história totalmente regida pelo nosso Deus. Deus está no controle da história. Deus está no controle do que está acontecendo, daquilo que está por vir ainda. Algo me chama a atenção que, enquanto este é um homem comandante, aqui pode trazer a ideia de príncipe, este homem tem, na escala de poder, ele é o segundo na escala de poder aqui da Síria, né? Acima dele só o rei da Síria, ele sendo o segundo homem de poder, de escala, no exército do rei da Síria. Mas a Bíblia fala que ele tem um grande homem, um homem de conceito, um homem que o Senhor dera vitória a ele, um herói de guerra, mas porém, entretanto, era leproso. Você vê que a Bíblia faz questão de mencionar este estado em que este comandante está vivendo. Ele tem todo o poder, ele é um homem de poder, ele é um homem que tem seus liderados, ele exerce autoridade, mas a Bíblia fala que, porém, ele era leproso. A lepra que ele tinha estava por debaixo da sua farda, por debaixo daquilo que ele aquilo que demonstrava poder a ele.
Eu acho lindo isso, porque a Bíblia vai mostrar que mesmo um homem sendo todo poderoso, aparentemente tendo poder, autoridade, este homem também tem suas fragilidades e é alguém que depende de Deus. Sabe, dentro dessa história linda, regida pelo grande mestre, o nosso Deus, a gente vai ver também uma menina que se destaca, porque este comandante, rei da Síria, comandante do exército do rei da Síria, ele é alguém que leva cativa algumas jovens, e dentre essas jovens existe uma anônima, uma pessoa que não menciona o nome. Ela está sendo utilizada a serviço na casa deste Naamã, mas só que esta menina, ela tem algo diferenciado. Essa menina está longe da terra natal, ela está longe da sua parentela, ela está longe do seu convívio normal, mas a Bíblia Sagrada nos diz que ela está cheia de temor de Deus. Enquanto a gente vê um homem poderoso, que demonstra ser alguma coisa aos outros, mas que tem fragilidades e dependência de Deus, a gente vê uma jovem num lugar distante, levada cativa, que teria inúmeras razões para murmurar, para reclamar, para indagar ao Senhor o estado e a condição que ela está vivendo. Ela não usa isso, ela ao contrário, ela tem uma fé influenciadora. Ela tem uma fé que influencia o ambiente em que ela está inserido. Isso aqui eu achei maravilhoso, e eu preciso abençoar você nesta noite, entregando essa mensagem ao seu coração. Não importa em que lugar você esteja, se o lugar é favorável ou não, eu não sei aonde Deus tem te colocado, no trabalho, na escola, na faculdade, mas tenha uma fé influenciadora. Esta menina, ela tem uma mensagem que toca o coração daquela mulher que está na casa de Naamã. Sabe, ela começa a dizer algumas coisas, porque olha o que diz o versículo de número 3, disse ela, sua senhora, ela quem? Esta jovem, tomara que o meu senhor quem? Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha, esta jovem está cheia de Deus, cheia de confiança de Deus, dizendo à sua senhora, para que o seu senhor soubesse que se ele conhecesse um profeta que estava em Samaria, ele teria a sua lepra curada. O Senhor ainda usa pessoas, o Senhor ainda levanta homens, mulheres, jovens. Eu amo jovens, mas eu amo ainda mais jovens que amam ao Senhor e a sua palavra. Sabe, jovem este que está cheio de Deus, e a sua fé é uma fé influenciadora. Meu irmão, a sua fé tem influenciado, sim ou não? Responda para você, aonde você tem chegado. A Bíblia Sagrada nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Olha a importância e a grande tarefa, a missão que nós como igreja temos, ser o bom perfume de Cristo. Que o Senhor nesta manhã levante homens e mulheres que aonde estiver, influencie o ambiente, influencie o lugar em que você esteja inserida, vivendo, colocada lá por uma situação direcionada ou fora daquilo que você pretendia ou pensaria que fosse. Mas essa jovem, ela tem uma fé influenciadora. Posso dizer algo a vocês aqui nesta manhã? Diga assim, pode, pastor? Eu penso que nós, como igreja, precisamos ser mais como esta jovem. Sabe? Eu penso que as pessoas devem olhar para nós. Sabe? Esses dias a gente foi, Miriam, eu estava lembrando aqui, Kleber, a gente indo orar em uma necessidade em uma casa lá em Santo André. E eu achei lindo as pessoas olharem para a irmã Miriam e contemplarem ela como uma serva de Deus. Você entende? Quando as pessoas olham para você e reconhecem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, esta fé que você demonstra em ações e em atitude vai influenciar o ambiente que você está inserido.
Sabe, Deus quer levantar homens e mulheres capazes de influenciar aonde quer que estejam. Que as pessoas possam olhar para você e contemplar em você o Cristo que você professa, o Cristo que você exala e que você demonstra em ações, em atitudes. Porque esta jovem aqui, ela pode estar aprisionada, cativa. Meu irmão, ela está servindo aos seus senhores, mas ela sabe que existe um Senhor que está acima dos seus senhores. Louvado seja o Senhor. Ela tem uma fé influenciadora. O bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo, ele influencia tanto nos que são salvos, tanto como nos que se perdem. Olha a mensagem que esta jovem traz. Meu irmão, eu penso que nós podemos dar mais. Deus está falando isso conosco desde o início deste culto. Nós podemos dar mais ao Senhor. Dê mais de você para Deus. Dê mais da sua vida espiritual ao Senhor. Existem pessoas famintas de Deus e esperando homens e mulheres se apresentarem diante deles com uma fé influenciadora. Porque é algo tão lindo que ocorre aqui. Olha a fé desta jovem. É uma fé que influencia o lugar. Esta frase aqui tocou muito no meu coração, quando ela disse à sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha a mensagem desta mulher, dessa jovem. Ela alcança a sua senhora, alcança o seu senhor, e através do seu senhor ela chega até o rei da Síria. Você consegue entender isso? Olha, a fé desta jovem chega à sua senhora, da sua senhora chega ao seu senhor, do seu senhor chega diante do rei da Síria. A mensagem que ela traz. Eu preciso te dizer isso, você carrega uma mensagem poderosa, meu irmão. Nós carregamos uma mensagem poderosa. Olha o que disse Naamã. Naamã, ele vai dizer assim: então Naamã foi ao seu senhor e assim falou a jovem que é da onde? Que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes de festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei em Naamã, meu servo, dizendo o rei da Síria, para que o cures da sua lepra. Olha o que acontece, a reação do rei de Israel. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que envie a mim um homem para que eu o cure da lepra? Percebe que Deus está trabalhando, tem uma regência de Deus aqui, tem um trabalhar de Deus todo orquestrado. E Deus é tão lindo, porque quando esta carta que vem do rei da Síria para o rei de Israel, quando chega esta carta, sabendo que Naamã está indo de encontro a ele para que ele o curasse da lepra, mas note que ele rasga suas vestes e diz: portanto sou eu Deus para dar vida ou para tirar, para curar alguém? Mas ele não sabe que o que está acontecendo ali é uma fé influenciadora de uma jovem que está anônima, sendo escrava, mas ela é de Israel, ela é de Deus, ela é do Senhor, ela é de Deus, ela é do Senhor, ela é de Deus, ela é do Senhor. Você é de Deus, você é do Senhor. Você pode estar onde estiver. Ela estava em terra estranha, ela estava diante de alguém com autoridade de um exército opositor ao exército em que ela serve, portanto o exército de Israel. Mas algo acontece aqui, porque quando esta fé influenciadora se depara com uma fé inabalável, meu irmão, vai começar a acontecer algo. E eu preciso profetizar isso para a tua vida. Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias através do seu povo e da sua igreja. Porque enquanto o rei de Israel rasga as suas vestes, ele diz assim: para que este homem vem aqui? Para que eu o cure da sua lepra? Eu não posso fazer isso.
Notai, pois, e vede, olha o pensamento do rei de Israel, procuram um pretexto para romper comigo, mas agora entra em cena um profeta de Deus. Diga para o irmão que está ao teu lado, Deus quer te levantar como um profeta nesta nação, meu irmão. Deus está levantando homens e mulheres como profeta nesta nação. O que é um profeta? É aquele encarregado de entregar uma mensagem de Deus ao povo. Este é o profeta. Enquanto o sacerdote tem a função de conduzir o povo a Deus, o profeta tem a responsabilidade de entregar a mensagem de Deus ao povo. E o Senhor levanta este homem como profeta. A gente vai ver Eliseu aqui entrando em cena. Ouvindo, porém, Eliseu, olha aqui, homem de Deus, que o rei de Israel rasgaste as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Oh, louvado seja o nome do Senhor! O rei rasga as vestes. Opa, por que o rei rasgou as vestes? Deixai vir a mim, e você saberá que existe profeta em Israel. Olha, irmãos, um homem de uma fé inabalável. Enquanto uma jovem tem uma fé influenciadora, a gente vê Eliseu se levantando com uma fé inabalável. Eu amo trabalhar de Deus, eu amo o Senhor, porque inabalável aqui é fortemente apoiado. Este é o sentido original da palavra, é alguém firme, é fixo, é uma rocha profundamente arraigado, enraizado. A fé inabalável é essa, que o Senhor nos dê esta fé nesta manhã, meus irmãos. Uma fé firme, uma fé não oscilante, uma fé rochosa, sabe? Uma fé inabalável, uma fé fortemente apoiada em quem? Em Deus, no Senhor e na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho tão lindo, porque ele chama essa responsabilidade para si. Deixai-o vir, e saberá que há profeta em Israel. Irmão, vamos falar a verdade? Se a gente não precisa se levantar e chamar algumas coisas para nós como igreja, compreendendo que Deus é que está trabalhando dentro dessa história. Deus está regendo essa história. Algo lindo acontece, olha o que diz o verso de número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu, é tão lindo trabalhar de Deus, que Eliseu, Naamã andou 160 quilômetros a cavalo, da Síria até Israel, 160 quilômetros a cavalo, levando ouro, levando coisas para dar a Eliseu. Sabe o que Eliseu faz? Eliseu não tem nem a perspicácia de fazer o quê? Ir lá atender ele. Mandou o mensageiro dele, vai lá e atende ele, manda ele ir no rio Jordão lá e mergulhar 7 vezes. Cara, esse camarada ficou doido. 160 quilômetros, uma caminhada longa. Se hoje, trazendo para os nossos dias, a gente sabe, uma viagem de 160 quilômetros, Clebão, com o carro a 100 por hora, a gente vai gastar algumas horas, mas este moço, este comandante vem a cavalo 160 quilômetros e deveria andar mais 50 quilômetros para chegar até onde ele deveria fazer tudo aquilo que o homem de Deus, o profeta de Deus, havia dito para que ele fizesse. E sabe o que eu preciso falar aqui para você? O Deus que está trabalhando, a regência de Deus é tão extraordinária. E sabe por que Deus não permite que Eliseu vá até lá e receba este homem? Porque Deus quer quebrar o orgulho de Naamã. Deus quer quebrar o orgulho de Naamã. Ele era um homem, um comandante, um homem que comandava um exército, um príncipe, um segundo em escala no reinado da Síria, mas ele era orgulhoso. Deus trataria com a vida daquele homem. Sabe por quê? Porque o orgulho não permite a gente viver na essência o que somos. O orgulho nos tira de viver o melhor de Deus. O orgulho nos tira de vivenciarmos coisas extraordinárias no Senhor. Que caia por terra todo agir em forma de orgulho. Que a gente seja humilde, simples, a ponto de ouvir a voz de Deus e dar respostas a tudo quanto Deus tem falado a nós como igreja. Deus quer tratar a vida de Naamã de uma forma tão extraordinária. Naamã havia obtido vitórias lá por intermédio do Deus de Israel.
Mas ele ainda não conhecia o Deus de Israel. Deus queria trabalhar na vida de Naamã, mostrar para ele que quem tem o controle do coração do homem é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E algo aqui é algo tão lindo que acontece, porque esta fé inabalável faz com que este homem se frustre. Você vê, irmão Ricardo, um homem todo pomposo, mas por debaixo das suas vestes existia lepra. E a lepra era algo tão sério, irmãos, sabe, tão sério, principalmente naquele tempo, em que a lepra certamente se avançaria, ela cresceria e o levaria a óbito. Certamente este homem morreria se ele não fosse curado daquela lepra. Sabe, isso aqui me chama muita atenção. Sabe, porque existem ações que elas só serão realizadas através dos feitos de Deus. Então a gente precisa se humilhar. Se Deus quer que Naamã vá diante do rio e mergulhe 7 vezes, é necessário mergulhar 7 vezes. Deus não poderia curá-lo de imediato, sim ou não? Poderia, uma só palavra de Deus e Naamã seria curado. Mas para os orgulhosos, Deus tem que trabalhar na vida dos orgulhosos. Deus tem que quebrar determinadas pessoas para que elas entendam que quem é Senhor é Deus, que quem direciona é Deus, que quem está no controle da história é o Senhor. Sabe, então o Senhor trabalha de uma forma extraordinária. Ele achou que seria de um jeito. Olha aqui a frustração dele, olha o que ele disse. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele achou. Às vezes, irmãos, a gente dá risada, mas às vezes nós nos comportamos assim. A gente acha que Deus poderia simplesmente fazer de uma forma, seria tão simples para Deus fazer. Meu irmão, mas Deus, Ele faz sempre do jeito dEle, da hora dEle, no momento dEle, com as formas dEle. Para você ir aos céus, você só vai nos modos operantes de Deus. E para o inferno, você vai do jeito que você quiser. Mas com o Senhor não. O trabalhar de Deus é extraordinário. Deixou este homem indignado. O comportamento de Eliseu. E eu acho lindo isso aqui. Um homem de Deus direcionado pelo Senhor. Falou, quem que é? Ele é o quê? Comandante? Ele é o segundo? Sou profeta de Deus. Eu sou profeta de Deus. Chacoalha seu irmão, diz, irmão, você é profeta de Deus, irmão. Você já viu aquela coisa que às vezes você chega diante de alguém que às vezes tem autoridade, te dá um nervosismo, você fica meio assim. Meu irmão, é tempo de você levantar a cabeça, você é servo de Deus. Você é servo do Senhor, você é profeta de Deus nesta terra. Mensageiro do Senhor. E aqui ele fica todo indignado. Deus está trabalhando na vida de Naamã. Quantos querem que Deus trabalhe sobre suas vidas aqui nesta noite? Nunca vai ser do seu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus. Nunca vai ser do seu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus. Nunca vai ser do seu jeito. Porque é muito... Naamã indignou, diz, pensava que seria assim, ele faria isso, invocaria, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, foi com sua indignação. Eu preciso dizer algo aqui. Você pode até chegar diante de Deus com indignações, mas nunca saia daqui indignado com o Senhor, meu irmão. Porque Deus falou o contrário daquilo que você gostaria de ouvir. Porque Deus falou uma mensagem ao contrário daquilo que você esperaria ouvir nesta noite, nesta manhã. Sabe, aqui você recepcione a mensagem de Deus com uma alegria e fala, é para ir 7 vezes, eu vou. Quer que eu vou 8? Vai além. Quer que eu vou 9, 10? Quantas vezes é necessário eu ir para que eu obtenha resultado naquilo que eu preciso da tua parte? Porque eu sei que o trabalhar é teu, a obra é tua, é do teu jeito, Senhor. E ele foi-se com a sua indignação.
Verso 13 nos diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Olha, Deus tem que usar os seus oficiais para dizer: ei, se liga. É só ir lá, é 50 quilômetros. Você já andou 160, vai voltar 160. É só 50 quilômetros e voltar curado da lepra. Louvado seja o Senhor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Louvado seja o Senhor. Por que 7 vezes? Porque o orgulho não sai de uma vez só, meu irmão. Sabe, existem muitas coisas que Deus tem que ir apertando a gente, para que a gente deixe de ser orgulhoso, para que o orgulho não faça parte da nossa vida. É um mergulho lembrando dos rios bonitos e belos em Damasco, mas é isso aqui que você precisa mergulhar, é aqui que você precisa mergulhar. E ele mergulha uma, ele mergulha duas, ele mergulha, mas o Senhor disse: é 7 vezes que você vai ter que mergulhar. Sabe, Deus quebrando. E a minha oração nesta manhã é que Deus quebre nós como igreja, irmãos. Sabe, para que Ele encontre em nós a nossa essência, a humildade, porque a gente aprende com o Senhor. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Todo mundo que aprende com Jesus é manso e humilde. Por isso que eu não consigo entender, hoje, pessoas que se dizem servo de Deus arrogante, nariz empinado. Sabe, tem pastores, eu corto na carne, tem pastores hoje, que às vezes ele vai lá, faz o culto, não tem contato nenhum com o público, sai por portas direcionadas para trás, mas não fala nem com as pessoas que estão ali para o ouvir. Sabe, que o Senhor pegue cada um de nós e quebre o que necessário for. Hoje é um culto de ceia, a gente vai participar do corpo e do sangue do Senhor, em memória dEle. Sabe, é um privilégio. Ceia é partir do pão, é comunhão, é trazer à memória a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Alguém pagou o que era para eu pagar, o que era para você pagar. O escrito que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Só que este homem aqui tem que descer 7 vezes, porque quando tem uma fé influenciadora, e essa fé influenciadora, ela é só o início. Você vê que o start de Deus inicia por alguém anônimo, por alguém que ninguém conhece, por alguém, Clebão, que está preso lá, sendo cativa, numa terra estranha. Mas é essa pessoa que Deus vai usar. É essa pessoa que Deus vai usar. E por quê? Porque lá do outro lado já tem um profeta dizendo: ei, rei, não rasga as vestes não, porque rasgaste as vestes, você deixa vir, você vai ver que tem profeta aqui em Israel. Existe profeta do Senhor aqui em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é tão lindo, irmãos, isso aqui é tão lindo. Enquanto Naamã pensa nos rios Abana e Fardar, ele deveria descer no lugar aonde Deus mandou que ele fosse. É no Jordão, e não é uma vez, é 7 vezes, e é conforme a palavra do homem de Deus. Sabe o que eu acho lindo? Que o profeta Eliseu, ele tem uma visão do trabalhar de Deus. Sabe, ele não é movido por um sistema emocional. O cara andou tudo isso aí, 160 quilômetros, veio até aqui, vamos curar logo ele. Porque não adianta você receber uma cura do Senhor e não ser tratado naquilo que deve ser tratado na sua vida. Sabe, não adianta você receber uma tão grande bênção da parte de Deus e você não ser tratado nas áreas em que você precisa ser tratado pelo nosso Deus. Entende? Deus sabe que o que precisa trabalhar na vida de Naamã é o orgulho. É o orgulho. O Senhor precisa quebrar Naamã. Meu irmão, ou a gente entra pelo caminho da humildade, ou então a gente passa pelos amassamentos de Jeová, porque somos vaso, e como vaso, Ele quebra o vaso, molda o vaso não está bom, não está como Ele quer, Ele quebra o vaso e faz de novo, conforme bem lhe apraz. E aí a gente vai ver que quando essa fé influenciadora se depara com uma fé inabalável,
inabalável, profundamente arraigado, enraizado, sabe o que vai acontecer? Um milagre extraordinário. Diga bem forte, Deus tem. Toda a igreja, Deus tem um milagre extraordinário. Eu já disse isso aqui, extraordinário é aquilo que não é ordinário. Extraordinário é aquilo que você não viveu ainda. Porque quando você vive algo, ele deixa de ser extraordinário e começa a ser ordinário. Mas o que Naamã precisa viver é algo extraordinário, é algo que nunca aconteceu na sua vida. E eu preciso profetizar isso na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para fazer sobre você. São coisas que você não viveu, são coisas que você não conhece, são coisas que para você são desconhecidas, mas é o que Deus quer fazer, porque conforme Ele vai 7 vezes no Jordão e mergulha conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Milagre extraordinário, milagre extraordinário, milagre extraordinário. Eu quero profetizar isso na sua vida. Deus tem um milagre extraordinário para você, para a tua casa, para a tua família, para os seus negócios, para a tua vida sentimental. Deus tem coisas extraordinárias. Obedeça ao Senhor. Ele mergulha quantas vezes? Conforme a palavra de Deus, era 7 vezes. Por que a gente não faz o que tem que ser feito? Essa é a minha indagação hoje aqui a vocês. Por que a gente não faz o que deve ser feito? Às vezes Deus fala, eu te quero na oração, e aí você não desce para a oração. Aí Deus te fala, eu te quero no jejum, porque eu preciso derrubar algumas batalhas que você está vivendo, mas só que você não resiste um café, meu irmão. Um pãozinho com manteiga. Ah, não, mas é de lei, é um pãozinho com manteiga. Na chapa. Mas Deus está falando, você precisa vencer algumas coisas. Você precisa fazer o que deve ser feito. Ah, não é uma vez, não, é 7 vezes. Eu preciso quebrar o seu orgulho. Eu preciso encontrar em você a sua essência, aquilo que você é em mim. Deus quer trabalhar naquilo que ninguém está vendo. O milagre de Deus é tão lindo, porque ninguém vê. As pessoas olham para Naamã, o que elas veem em Naamã? O que elas veem? Um homem poderoso, comandante, segundo em escala, homem de autoridade, príncipe. Sabe, é ele, Naamã. É ele, Naamã. Mas o que está acontecendo aqui? Jesus nos ensina, através da sua palavra, que Deus ele vai trabalhar naquilo que ninguém está vendo. A sua enfermidade estava na sua intimidade. Algo pessoal. Algo que ele mostrava para os outros uma coisa, mas por dentro ele sofria algo que só Deus poderia reverter. E hoje é manhã de Deus agir, de Deus trabalhar naquilo que ninguém está vendo. Seu marido não está vendo, mas Deus está vendo, e Ele quer trabalhar nessa área na sua vida. Sua mulher não está vendo as lágrimas rolar, os acontecimentos que surgem, mas Deus está vendo, Ele quer trabalhar na sua vida. As preocupações que vêm sobre você, e às vezes você perde o sono, não dorme, acorda cedo, não dorme, o emocional abalado, Deus está vendo, e Ele diz para você, eu tenho um milagre extraordinário. Quantos recebem essa palavra? Levanta a sua mão, abre a tua boca, adore ao Senhor aqui nesta manhã. Sabe, Deus está trabalhando onde ninguém está vendo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora, olha aqui, reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Eu vou repetir, você perdeu a oportunidade de dar um glória, irmão, agora. Naamã vem restaurado com a sua pele, a Bíblia é tão linda que ela fala que a sua pele tornou-se como de uma criança. Sabe aquela pelinha lisinha de uma criança? Era assim. E aí ele faz o quê? Ele volta ao homem de Deus, não somente ele, mas toda a sua comitiva, veio pôs-se diante dele e disse, eis que agora, olha, agora, Deus já tinha dado vitória a ele, sim ou não, irmãos? Sim, Deus já tinha dado vitória a ele, sabe, ele já tinha recebido uma grande vitória da parte de Deus, ao seu comando no exército, mas ele diz agora, pois agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele reconhece que há Deus em Israel.
O mundo vai reconhecer que Deus é na sua vida, que Deus é na sua casa, que Deus é na sua família, que Deus te chamou, que Deus te chamou. Louvado seja o Senhor. Agora, pois, te peço, aceites um presente do seu servo. Acho que isso aqui é lindo demais. Isso aqui, existem pastores que não leem. Acho que eles pulam essa parte. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, disse Eliseu, não o aceitarei. Estou com ele para que aceitasse. Insistiu, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar. Ele falou: eu vou ter que ter alguns ritos ainda com o meu Senhor, o rei, mas que o Senhor não leve isso em consideração, porque o meu coração não estará mais naquilo, o meu coração está no Senhor, no Deus de Israel. Olha isso, irmãos. Então, fé influenciadora, fé inabalável, resultará em milagre extraordinário. Fé influenciadora vai se deparar com uma fé inabalável, o resultado disso vai ser um milagre extraordinário. Naamã volta, agora curado, limpo, carregando um punhado de terra. Isso aqui trazia símbolo, sabe? Como a terra tivesse a bênção do Deus daquele lugar. Um símbolo tremendo. Por quê? Porque não existe Deus como o nosso Deus. Não existe Deus como o nosso Deus. Só Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus, e a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, não somente hoje, mas para todos sempre. Aplauda o Senhor Jesus nesta manhã. Glorifique o nome do nosso Deus, que usa pessoas anônimas, que levanta profetas de Deus, a ponto de que através destes homens e mulheres, Deus faz milagres extraordinários. Fiquemos em pé, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quantos saem daqui abençoados nesta manhã? Receba esta palavra ao teu coração. Saia daqui como instrumento da bênção de Deus. Quem você é nessa história linda regida por Deus? Alguém que ninguém me conhece. Beleza, continue influenciando onde Deus te colocou. Alguém de destaque, como Eliseu, deixa vir a mim e saberá que existe profeta em Israel. Em que lugar você está nessa história? Como anônimo ou como alguém em destaque? Alguém em destaque que é capaz de chamar a responsabilidade para si? Deixa vir a mim, rei de Israel, e saberás que há profeta do Senhor. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida e a gente vai participar da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tua palavra, Pai, por tua igreja aqui presente, pelos irmãos que nos ouvem, ó Pai querido, através das redes sociais. Pai querido, levanta homens e mulheres anônimas, não tem problema, mas tementes ao Senhor, que amam a sua palavra, que têm relacionamento, vida de relacionamento contigo, Pai, que não importa o lugar que esteja, a doçura desta jovem influencia o lugar onde ela está. Ela é doce, ela é temente a Deus, ela é capaz de uma forma tão sutil influenciar a sua senhora, e a mensagem que chega à sua senhora chega ao seu senhor, e a mensagem que chega ao seu senhor chega ao rei da Síria, e aí a gente vai vendo como essa história é regida pelo Senhor. E quantas vezes a gente não está vendo isso, Pai, na história das nossas vidas? Pai querido, talvez meu irmão está aqui nesta manhã, minha irmã, ele não está entendendo nada do que está acontecendo, mas ministra o coração dele e dela, de que o Senhor está na regência, Pai querido, desta história. O Senhor está construindo algo extraordinário, lindo, quebrando quem precisa ser quebrado, levantando para influenciar quem precisa influenciar, levantando profetas para dizer: deixai vir a mim, saberás que há profeta.
Pai querido, de modo que o Teu nome sempre será glorificado. O Senhor entra naquilo que ninguém está vendo, cura, transforma, faz um agir extraordinário, um mover de Deus, algo lindo, um mover de Deus, um milagre extraordinário, Pai. Abençoa meus irmãos, entrego eles nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, meus irmãos. Glória a Deus, aplauda forte ao Senhor.